Olá, estudante, tudo bom com você? Hoje o vídeo é justamente para aqueles estudantes que têm uma certa dificuldade sobre onde e como utilizar a vírgula na sua redação de uma maneira correta. Antes, eu vou começar explicando sobre os conectivos e você vai entender mais ou menos no decorrer do vídeo. Então vamos lá, a gente vai voltar agora para a competência 4 e vamos relembrar o porquê que devemos utilizar o conectivo na sua redação. A gente sabe que a competência 4 ela vai avaliar a coesão do seu texto, que é garantida por meio dos operadores argumentativos. E esses operadores, um dos mais conhecidos são justamente os conectivos. Então a gente sabe que o conectivo ele é responsável por garantir a coesão do seu texto. Se a gente for para a competência 3, a gente vai ver que ela vai avaliar a coerência, o sentido do seu texto, que é muito importante para que o seu corretor ou o seu avaliador ele saiba o que você está passando ali, para que tenha uma certa fluidez da leitura. Então, a gente sabe que o conectivo ele vai trazer essa coerência para o seu texto, justamente porque a função dele é de interligar as palavras, as frases e até mesmo os parágrafos, com o objetivo de trazer o sentido real para o seu texto. Então, necessariamente, você deve usar conectivo na sua redação ou até mesmo no seu texto, um texto qualquer, ou na sua redação, deve sim ter o conectivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é em relação aos conectivos que fazem parte da oração coordenativa. Por quê? O que é que eu estou querendo falar? Onde é que eu estou querendo chegar falando isso? A gente sabe que tem a oração coordenativa e tem a oração subordinativa. Vamos agora tratar somente da oração coordenativa e vamos dividir ela em duas. A gente tinha uma oração coordenativa e agora a gente tem duas. Então vamos lá. A primeira oração ela vai ser chamada de assindética. Por quê? Porque vai ser aquela oração que não vai ter o conectivo. A segunda oração ela vai ser chamada de sindética porque ela, obviamente, vai ter o conectivo. E como é que essas duas orações elas vão ser divididas? Por meio da vírgula. Então, veja bem, a vírgula ela é responsável por dividir essas duas orações. E justamente, a vírgula ela vai vir antes do seu conectivo na frase. Da mesma forma, vai ocorrer com a oração subordinativa, porque ela também vai ser dividida em duas. A oração subordinada, que é aquela que vai ter o conectivo, e a oração principal, que é aquela que não tem o conectivo. Então, a gente já sabe que a importância da vírgula é de justamente separar a frase que vai ter o conectivo da frase que não vai ter o conectivo. Você não precisa se preocupar em identificar a oração principal, a oração subordinativa na sua redação, oração assindética, oração sindética na sua redação, para poder colocar a vírgula, porque depois que eu explicar ao longo desse vídeo, você vai entender que a partir do momento que você usar o conectivo na sua redação e se você souber a função daquele conectivo ali, você já vai saber, já vai ter mais ou menos a noção no modo automático de que você vai colocar a vírgula antes ou depois daquele conectivo. Então, vai ficar bem mais prático, bem mais fácil para você colocar a vírgula. Então, vamos lá. Quando a gente fala da oração coordenativa, é importante saber de que ela é constituída por conectivos que vão expressar ideias de explicação, conclusão, adversidade e conectivos alternados. E é claro que você deve saber utilizar esses conectivos referente à sua função naquela frase. Por quê? Você não pode usar um conectivo que vai expressar a ideia de conclusão em uma frase explicativa. Isso é muito importante porque isso pode ocorrer em uma quebra de sentido no seu texto. Então vamos lá. A vírgula ela deve ser usada antes das conjunções adversativas e conclusivas. Veja aí no exemplo que eu coloquei. Essa oração adversativa, obviamente, ela tem o conectivo que vai expressar a diversidade e a vírgula está vindo antes desse conectivo. Antes dessa vírgula, a gente vai ter a oração assindética, que é aquela que não tem o conectivo. E depois dessa vírgula, a gente vai ter o conectivo que vai iniciar a oração sindética, que obviamente é a oração que tem o conectivo. Então veja que nem foi preciso você identificar a oração sindética da oração assindética. Se você já viu o conectivo, se você sabe a função desse conectivo nessa frase, que é de adversidade, você já vai saber que a vírgula deve vir antes dele. Isso já vai ocorrer já no modo automático. Você vê lá um conectivo, então esse conectivo ele tem a função de adversidade, então de acordo com a regra, a vírgula vai vir antes dele. Ou se você vê um conectivo que expressa conclusão,
Aí então quer dizer que o conectivo, portanto, ele expressa a conclusão, então a vírgula vai vir antes dele na frase. Isso já vai ocorrer já no modo automático, de acordo com a sua prática na redação. A gente precisa ter uma certa atenção para o conectivo pois, porque não só ele, mas também como outros conectivos que há na língua portuguesa, que há nas orações coordenativas e subordinativas, vão expressar mais de um sentido na frase de acordo com a vírgula, com a posição da vírgula que você vai colocar, como por exemplo o conectivo pois. Se a vírgula vier somente antes dele na frase, o corretor, o leitor, vai entender que aquela frase é explicativa. Agora, se esse conectivo vier entre vírgulas, o leitor vai entender que aquela frase é conclusiva. Então, você deve prestar bastante atenção para não negligenciar o uso da vírgula ou a posição da vírgula no seu texto. Não vai ser preciso você usar vírgula antes das conjunções alternadas e aditivas, com exceção para o conectivo e, que expressa a ideia de adição. Porque se estiver expressando uma ideia de adição no seu texto, você não vai colocar vírgula, porque ele vai estar apenas somando as duas frases, vai estar apenas ligando. Agora, se esse conectivo estiver apresentando dois sujeitos na sua frase, você deve colocar a vírgula antes dele, como por exemplo, João foi sair com a sua mãe e Maria ficou em casa. Então, a gente vê aí dois sujeitos na frase, João e Maria, e a vírgula ela vai vir antes do conectivo e. Quanto à oração subordinativa, a gente vai colocar a vírgula antes dos conectivos que vão expressar causa, oposição, condição, finalidade e tempo. Então, perceba aí nessa primeira frase que eu coloquei para vocês. Perceba que a vírgula ela foi colocada antes do conectivo por quê? Ele foi promovido, vírgula, porque sempre se dedicou à empresa. Então, a gente vê que o conectivo por quê está expressando uma ideia de causa aí na frase. A segunda frase, ele foi promovido, vírgula, embora não se dedicasse muito à empresa. Então, perceba que esse conectivo embora está expressando uma ideia de oposição na frase. A terceira frase, ele só será promovido, vírgula, caso se dedique mais à empresa. Conectivo caso está expressando uma ideia de condição e, mais uma vez, a vírgula ela foi colocada antes dele. Então, minha gente, não é preciso você assim saber identificar uma oração principal de uma oração subordinada ou uma oração assidética de uma oração sidética, que eu sei que na hora que a gente estiver escrevendo a redação, a gente não vai parar para estar identificando a frase. Essa daqui é sindética porque ela tem um conectivo, essa daqui é assindética porque não tem um conectivo, então a vírgula tem que vir aqui. Não é preciso você estar fazendo isso, porque na medida que você for praticando, você já vai estar no modo automático. Esse conectivo aqui vai expressar uma ideia de conclusão na frase, então a vírgula tem que vir antes dele. Esse outro aqui expressa uma ideia de oposição, então a vírgula também vai vir antes dele. Isso você, claro que com a prática, você sabendo a função daquele conectivo na frase, você sabendo identificar a função de cada conectivo, não saber misturar o conectivo que expressa ideia de explicação com o conectivo que expressa ideia de conclusão. Então, eu espero que de verdade eu tenha lhe ajudado em relação a essa questão aí de onde colocar a vírgula antes ou depois do seu conectivo na sua redação. Acredito que de verdade isso vai ajudar muito você em relação à nota e até mesmo na fluidez da leitura do seu texto. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo aqui no vídeo, se inscreva, ativa o sininho para não perder as notificações e também para não perder as demais dicas que eu vou estar postando aqui. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com mais um amigo seu. Até o próximo vídeo.